Olha, é uma alegria estar aqui, isso é mesmo uma agenda de Deus. Eu tenho aprendido aí com amigos e principalmente com o pastor Paulo Júnior que nós temos que fazer formas de não estarmos na agenda de outras pessoas para não correr o risco de ficar numa agenda fora da agenda de Deus. Então nós temos que buscar o nosso discernimento em Deus para que nós entremos na agenda de Deus para nós. Então, tentando aprender isso, ao custo, algum custo familiar, que tem gente que não concorda com o que eu faço, eu tentei marcar muito da nossa agenda desse um mês que nós íamos ter por aqui, ainda lá de Portugal. Fui tentando perceber em Deus onde é que o Senhor me queria, né? Avisei para algumas pessoas que eu considero importantes, relevantes, inclusive o Eldin, né, e o César, enfim, outras pessoas, que nós estaríamos aqui para perceber também onde é que seria bom, seria eficaz, seria mesmo da vontade de Deus nós estarmos, e parece que aqui, né, foi uma agenda do Senhor para nós, e eu espero que isso seja bênção para você. Eu já tenho sido muito abençoado aqui. Perguntei para o César ali, falei, de onde vem esse pessoal? Esse pessoal é daqui de Morrinhos e tal. Que bênção, fui muito abençoado no louvor. Que o Senhor possa mesmo multiplicar a virtude na vida de quem estava aqui, que o Senhor possa continuar conduzindo, que o Senhor possa mesmo nos humilhar diante da sua poderosa mão para nós entregarmos só o que vem da parte do Senhor, deixando as nossas coisinhas de lado e trazendo mesmo só a vontade do Senhor. Então, obrigado por quem nos serviu aqui, nos conduzindo, né? É uma parte da ministração do Senhor na nossa vida muito importante. É a adoração do Senhor. Depois fomos conduzidos numa oração muito, assim, orientada pelo Espírito mesmo. Eu fui tocado, abençoado. Mesmo eu já estando lá no ID, eu estendi minha mão, recebi. Quero continuar indo, né? Seja onde o Senhor nos levar. Então, para mim é uma alegria e um privilégio estar aqui. O Eldin falou aqui que a gente se conhece há muito tempo. O Eldin já foi meu pastor, né? Quando eu cheguei no Sal da Terra, o Eldin já estava lá há muito tempo. E os sogros dele têm um papel muito importante na minha vida de casado, né? Ensinado para nós como lidar com as finanças em casamento. E eu lembro a primeira vez que, quando nós formamos lá no curso Crown, que é um curso de finanças da Universidade da Família, eu fui dar o testemunho no fim. E foi um testemunho assim de 3 minutos que pareceu 30 na minha cabeça, e o meu papelzinho ficava assim, ó, e eu não conseguia falar em público. E, enfim, sou ali da Sal da Terra 90 em Goiânia e fui formado por aquela igreja. Se eu sou alguma coisa ministerialmente, se Deus consegue usar minha vida de alguma forma, é porque pessoas como o Eldin, como o Rossini e Eliane, como o Marcão e a Roberto, o Paulo Júnior, tiveram muita paciência comigo. Ouvir pregação ruim, né? Eu lembro meu primeiro sermão na 90, um presbítero chegou em mim depois e falou assim, meu filho, foi bom, mas você precisa trabalhar na sua conclusão, porque metade da sua pregação foi você tentando concluir. E é isso, irmãos. Então, se você está aqui hoje e acha que você é inapto, que não é para você, e eu não estou falando só de pregação, estou falando de cumprir a sua missão, aquilo que Deus te comissiona dentro das suas virtudes, dos seus dons, do seu chamado, da sua vocação, onde que você vê Deus usar a sua vida. Não sei se é na área acadêmica, não sei se é na área de profissional liberal, não sei se é no serviço público, não sei se é na área de segurança, se é na ciência, não faço ideia. A questão é que não importa o quão incompetente e insuficiente você se ache, você é pior provavelmente do que você acha que você é. Mas o Senhor é melhor, muito melhor, provavelmente, do que você acha que Ele é. Então não interessa. A regra do Evangelho é, eu sou muito pior do que eu penso que eu sou, e o Senhor é muito melhor do que eu acho que Ele é. E isso resolve a nossa conta, isso fecha, né, a nossa conta. Isso não tem assim, não estava previsto, mas creio que é de Deus de ter sido dito, porque é o meu testemunho também, como alguém que custava servir aqui em Goiânia e agora está conseguindo comunicar lá em Lisboa. É um milagre do Senhor. É um milagre. Eu não sou como meu filho. Meu filho é bilíngue em português, né? Meu filho fala português do Brasil e português de Portugal. Na mesma mesa, ele olha para o português e fala de um jeito e olha para o brasileiro e fala de outro. Ele é bilíngue em português. Eu não sou. Eu só falo brasileiro, como eles dizem lá. Mesmo assim, o Senhor parece que está usando a nossa vida, e graças a Deus por isso. Olha, abra a sua Bíblia em Atos, no capítulo 1, verso 8.
O que está no meu coração é uma coisa que tem estado no meu coração, e como ela tem estado e eu tenho meditado nisso, e já reparti isso com a minha igreja aqui, a 90, quando vim em abril, quero também repartir com você. Tem palavras que passam a habitar no nosso coração, e o ideal também é que nós passemos a habitar numa palavra. Uma das melhores formas de vida devocional é quando você escolhe um livro da Bíblia e habita nele. Ao invés de ficar com pressa, ao invés de querer passar rápido, você habita ali. E essa é uma palavra que tem habitado comigo. E tem tudo a ver com o tema que foi oferecido aqui hoje para eu compartilhar, que é sobre sermos testemunhas. Cumprirmos o ID de forma a sermos testemunha. Atos 1:8, a palavra de Deus. Depois nós vamos para o capítulo 2 e vamos ler quase tudo. Vamos ler até o verso 39. Mas Atos 1, verso 8, a palavra do Senhor diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, nós só podemos ser testemunhas quando o Espírito descer. Agora, o Espírito já desceu. Vamos para o capítulo 2. E a palavra do Senhor, do verso 1 até o verso 39, é uma leitura grande, então foca, né, aproveita. Talvez vai ser a maior quantidade de Bíblia que você leu essa semana, eu espero que não. Mas tá aí, é uma chance para você. Atos 2, verso 1 fala: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, e elamitas, habitantes da Mesopotâmia? Aliás, então como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntaram uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Essa é uma frase importante para o que nós queremos meditar aqui. Deixem-me explicar-lhes isto. Por que é importante? Porque agora Pedro vai ser uma testemunha. Deixem-me explicar isto. Ouçam com atenção. Verso 15. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos, as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo, nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem, lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Propósito determinado
e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram. Pregaram-no numa cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. O que para nós é impossível, para Deus é o impossível do impossível. Que para nós é impossível que alguém volte à vida depois da morte. Mas para Deus é impossível que a morte o retenha. Verso 25. A respeito dele, Davi, agora ele cita outro texto do Antigo Testamento. Disse Davi: eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, verso 29, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disso. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Amém. Quero orar com vocês. Senhor, obrigado pela sua palavra. Ela é suficiente. Ela é inspirada, ela é a forma do Senhor falar conosco. Queremos, ó Deus, mesmo habitar nessa palavra. Queremos agora clamar para que através do Espírito Santo que traduz, que comunica, que transforma, o único capaz de transformar, que o Senhor, ó Deus, transforme a nossa vida, atraia a nossa atenção, oriente o nosso caminho, chacoalhe, ó Deus, áreas que precisam ser chacoalhadas, desperta-nos para aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa mesmo, ó Deus, se revelar enquanto nós conversamos a respeito da sua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu não sei se você sabe, lá perto do país onde eu estou, na Inglaterra, existem aqueles táxis pretos que provavelmente você já viu em séries ou em filmes. É um táxi super charmoso que só tem na Inglaterra, que é o único país que se dirige do lado errado, né? Então, além da pessoa aprender a dirigir do lado errado, brincadeiras à parte, né? Tem aqui alguém que veio da Inglaterra, é só uma brincadeira, viu? A filha do Timothy está aqui conosco, uma honra, né? Timothy é um querido. Então, lá, além do desafio de conduzir na mão esquerda, ainda tem outro fato, que é, para conduzir um táxi preto daquele, o candidato precisa fazer um curso de no mínimo 3 anos, precisa decorar 25 mil ruas e precisa saber pelo menos 20 mil pontos de referência em Londres. Então, se você um dia pensar assim, não dei certo em nada, quero tentar uma coisa, eu sei dirigir, pronto. É só você fazer 3 anos de curso, decorar 25 mil ruas e 20 mil pontos turísticos. E como é que é o teste? O examinador vai te dar 2 destinos e você tem que dizer para ele, rua a rua,
qual é o melhor caminho para chegar naquele ponto final, ressaltando os pontos principais turísticos daquela cidade. E por que isso é tão complicado? Não é só para complicar. É porque presume-se que se a pessoa vai fazer só isso da vida, ele tem que fazer isso bem. E como Londres é uma cidade bela e turística, é importante que a pessoa saiba conduzir quem está ali de um caminho até o seu destino, sabendo ressaltar os pontos importantes até chegar ao lugar do seu destino. Por que eu estou contando essa história? O que está acontecendo nesse texto é exatamente isso. Na leitura que nós fizemos aqui, Pedro pega pessoas que estão num ponto e conduz essas pessoas ao seu destino. As pessoas estão confusas, as pessoas não sabem o que está acontecendo. É um ajuntamento de pessoas de várias culturas, de várias línguas, de várias nações, idiomas, tribos. E eles estão diante de um acontecimento inédito e único. E as pessoas, tem gente que acha que está bêbado, tem outro que está impressionado, tem gente que está abençoado, tem gente que está confuso. E o que Pedro faz é que Pedro, então, pega as pessoas pela mão e conduz essas pessoas ao seu destino. E qual é o nome disso? Testemunho. Se nós queremos ser testemunhas, nós precisamos ter condição de pegar pessoas do ponto onde elas estão e conduzi-las ao seu destino. Agora, a grande questão é que, no nosso caso, nós ainda temos um mistério. É que muitas vezes nós conhecemos o destino da pessoa e ela mesma não sabe exatamente qual é o destino que ela quer ir. Ela está confusa. E é por isso que nós precisamos aprender aqui com o testemunho de Pedro a sermos testemunhas. Basicamente, esse trecho que nós lemos é um testemunho de como deve ser o nosso testemunho. E o que a gente faz? Conhecendo o caminho que leva até a vida, que esse é o trabalho profético. A gente fala tanto de profecia e de ser profeta. O que é um profeta? O profeta é aquele que aponta para onde a vida vai. O profeta é aquele que chega num lugar que está todo mundo falando assim, a vida vai por aqui. E a gente fala assim, não, a vida vai por aqui. Isso aqui vai levar um caminho assim. Esse outro aqui vai levar outro caminho assim. Mas aqui leva a vida. Esse é o trabalho profético. E o nosso trabalho, então, é, conhecendo esse caminho que leva à vida e conhecendo o centro da vida, nós pegamos pessoas que estão perdidas e confusas e que precisam ir ao centro, colocamos ela no nosso táxi. E qual é o nosso táxi? A nossa vida, a nossa rotina. É a sua universidade, é a sua escola, é o seu trabalho, é o lugar onde você mora. Você põe essa pessoa dentro do seu táxi e conduz essas pessoas até o centro, que é Jesus. Mas o desafio é porque parece que parte da nossa crise atual é sobre o que a gente conhece. Sobre do que nós somos testemunhas, de quem nós somos testemunhas. Porque tem gente que é testemunha do influencer tal. Tem gente que é testemunha da série boa que assistiu. Tem gente que conhece os livros que estuda da sua área profissionalizante. E dependendo do que eu conheço ou do que eu sou testemunha, eu vou conduzir a pessoa pelo meu testemunho. Mas o nosso chamado é conduzir pessoas por esse testemunho. O que você tem para contar? Você só tem para contar das suas frustrações ou das suas aspirações que não tem nada a ver com as aspirações das Escrituras para você? Do que você tem que contar? Do que a sua vida está cheia? De qual história você faz parte? Qual história você representa? Qual testemunho você dá? E Pedro, então, começa a conduzir as pessoas. E ele começa isso no versículo 14, dizendo, deixem-me explicar-lhes isso. E até o verso 21, ele vai conduzir as pessoas. E quando Pedro explica, a sua explicação não é uma opinião. Porque hoje em dia a gente tem isso. Não, essa é a minha opinião, essa é a sua opinião. Pedro não tem opinião. Pedro tem palavra. Palavra não é opinião. É por isso que Pedro recorre a um profeta, depois ele recorre ao salmista, porque ele não quer ter opinião, é como eu não quero ter opinião. Outro dia nós tivemos uma reunião de pastores lá em Portugal, e na Europa as pessoas são educadíssimas, são muito diplomáticas. E não é raro que no púlpito os meus
meus amigos, pastores, dizem, não, na minha opinião, Paulo quer dizer isso, Jesus fez aquilo, na minha opinião. E aí, nesse dia lá, eu busquei uma ousadia, assim, sal da terra na minha vida. E falei, irmãos, olha, me desculpa, eu vou falar agora como um imigrante. Como alguém que vê o que o local muitas vezes não vê. Nós, muitas vezes, quando vamos falar das Escrituras, falamos que é a nossa opinião. Não é. Nós não temos opinião. O que nós temos é a palavra. A explicação de Pedro não é uma opinião. O que Pedro faz? Ele imita o mestre no caminho de Emaús. O que o mestre faz? O que Jesus faz no caminho de Emaús? Quando os discípulos não o reconhecem, o texto bíblico diz que Jesus, começando do Pentateuco, passando pelos profetas e os salmos, explicou que Jesus tinha que viver aquilo tudo. Jesus conduziu os discípulos pelos escritos e Pedro aprendeu com o mestre. E ele imita o mestre, ele usa a escritura para explicar a própria escritura. Pedro cita um fato histórico, que é Jesus no chão da vida, todos nós vimos. Ele argumenta, ele fala assim, olha, esse Jesus que vocês mataram e crucificaram, ressuscitou, e nós vimos. Vocês viram. Jesus apareceu a mais de 500 pessoas de uma só vez, 1 Coríntios capítulo 15. Depois ele vai, além do fato histórico, ele cita 2 salmos, o Salmo 16 e o Salmo 110. E cita um profeta, o profeta Joel, no capítulo 2. Então, Cristo, irmãos, para encorajar vocês no ID e no testemunho, Cristo é um fato sustentado. Cristo não é sustentado como uma opinião. A história é dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo é sustentado como um fato, compreensível pelo alinhamento histórico, cumprido por profecias, conhecido por testemunhos, porque a nossa fé é uma fé sustentável, não é um achismo, não é uma opinião, é um testemunho complexo, rico, com base em confirmações cósmicas, em alinhamentos que não fazem sentido. Quando você lê um texto de um profeta que está 400 anos antes de Jesus, e ele narra a crucificação de Jesus parecendo que ele estava ajoelhado lá diante de Jesus. Tamanho são os detalhes. Essa é a nossa fé, sustentada como um facto num testemunho complexo e rico, cheio de histórias, contemplando na lei, nos profetas, nos salmos e nos testemunhos. Aquela serpente prometida em Gênesis veio e pisou. Aquele que pisaria a cabeça da serpente prometida em Gênesis veio e pisou a cabeça da serpente. Jesus é o José perfeito, que restaura a família definitivamente. Porque José restaurou a família, mas não foi perfeitamente. Jesus é o Moisés perfeito, que apresenta um padrão que ele mesmo consegue cumprir. Porque Moisés apresentava um padrão que ele mesmo não conseguia cumprir. Jesus é o Davi perfeito, porque é o rei sem pecado. Jesus é o cumprimento da promessa. Pedro, então, acalma aquelas pessoas. Quando ele fala assim, deixem-me explicar isso. E ele avança e diz, o que vocês estão vendo já foi predito há tempos pelo profeta Joel. O que Pedro está querendo dizer quando ele diz isso? Ele fala assim, calma. O que vocês estão vendo aqui não é uma coincidência. No reino de Deus, há cumprimento, não há coincidência. Então, eu estar aqui hoje não é uma coincidência de agenda, é um cumprimento da agenda de Deus. Tudo que nós mais podemos desejar é a agenda de Deus na nossa agenda. Tudo que nós podemos mais desejar é que o kairós de Deus invada o nosso cronos. É fazer-se uma pergunta, o meu cronos, o meu tempo de agora, é kairós para o quê? É tempo de Deus para quê? O seu tempo é tempo de Deus para quê? No lugar que você está, com as pessoas que você se relaciona. Não há coincidência, há cumprimento. Não foi por acaso ser nesse tempo, nesse lugar e dessa forma. Observe, por exemplo, o caráter cosmopolita desse encontro. No verso 5 vai dizer que tinha gente de todo mundo, de todas as culturas, porque o evangelho é para qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo.
E vocês, como nova geração, têm possibilidade de comunicar mais amplamente do que qualquer outra pessoa que esteja aqui com entre 50 e 90 anos. A nova geração tem a possibilidade de comunicar mais cosmopolitamente do que esse encontro aqui. É o Pentecostes que a gente vive hoje. Eu faço parte de uma igreja que todo domingo tem tradução simultânea para 3 idiomas. A gente traduz para o inglês, para o russo e para o árabe. Tem gente da Inglaterra, da Holanda, da Alemanha, da Rússia, da Ucrânia. Nós temos um casal na nossa igreja, coisa mais linda. É um russo casado com ucraniana. Pensa o romance. Pensa se a gente não tem que administrar a cada novo acontecimento. Mas o Espírito é suficiente, a palavra tem orientação. Vocês, como nova geração, têm uma capacidade de atuar de forma muito mais cosmopolita do que pessoas que antes precisavam deslocar grandes geografias. O Senhor está dando para vocês uma oportunidade de conduzir pessoas pelo testemunho no lugar onde você está, de várias formas e com várias possibilidades. Do que você dá testemunho, o que você está fazendo com essa oportunidade, com o que você tem ocupado a sua vida, o seu tempo, como que você tem usado as suas palavras. Porque há uma agenda de Deus para os seus acontecimentos, assim como havia uma agenda de Deus para esses acontecimentos. A palavra do Senhor anuncia que há sentido para pessoas que acham que a vida não tem sentido. Pessoas que não param de buscar propósito, a boa notícia é que há propósito. Pessoas que estão cansadas e sobrecarregadas, a boa notícia é que há descanso. Essa é a boa notícia. Há sentido, há propósito, há libertação da culpa, há liberdade verdadeira. E para os que creem, para a igreja, para nós, os que já cremos, há uma excelente notícia para nós cumprirmos essa comissão, obedecermos esse ID e sermos testemunha. A grande boa notícia para nós é que há recurso espiritual disponível para nós apresentarmos o Evangelho com a mesma confiança, a mesma clareza para essa geração nesse tempo que Pedro teve para apresentar na geração dele e no tempo dele. Há recurso espiritual disponível para mim e para você apresentarmos a boa notícia do Evangelho na nossa geração, no nosso tempo, com clareza, com confiança. Pegar pessoas por dentro do táxi da nossa vida e conduzir pessoas até o centro. Eu quero concluir. Se por um lado, quanto mais a gente conhece essas tais ruas, e as ruas que eu estou falando aqui é dar uma paradinha num profeta, é dar uma paradinha no José, no Moisés, amarrar esses nós, mostrar que, na verdade, a Bíblia conta uma única história, uma grande história. Se, por um lado, nós temos esse privilégio de ir conhecer mais dessas ruas, dos pontos importantes, das paradas obrigatórias, como não parar em Davi? Como não parar em José? Como não parar em Abraão, na promessa e a aliança do Senhor? E aí eu vou conhecendo essas paradas obrigatórias, mas principalmente conhecer o centro em si, a pessoa que conecta todo o texto bíblico. Quando eu faço isso, mais seguro, mais encantado, mais leve, mais realizado, mais alegre, mais livre, eu me sinto. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu faço essas paradas, e quanto mais eu habito no centro em si, mais essas características me impregnam de leveza, de ousadia, de liberdade, de alegria, de encanto. Agora, por outro lado, é muito bom que nós estejamos atentos, porque apesar do privilégio de conduzir pessoas até o centro e de servir pessoas perdidas, que estão confusas, que estão cansadas, muitas delas estão desesperadas, ansiosas, culpadas. Eu não posso ficar iludido, porque apesar do privilégio de conduzir, quem é a atração principal não é quem conduz. A atração principal é aquele que a gente mostra e que a gente revela. Então eu não vou lá em Londres, entro num táxi preto e saio do táxi falando assim, meu Deus, que taxista.
Não, que cabelo, que barba. Descobri, né? Recentemente alguém falou para mim que barba é maquiagem de homem. E eu concordo absolutamente. Aí você vai lá e tal, fica encantado com o taxista. Não, essa não é a ideia. A ideia é que eu desça do táxi e fale assim: uau, Londres é incrível. Que torre, que rua, que história, que lugar. A ideia é que quando a gente conduz as pessoas, quando as pessoas estão conosco ou terminam de ter essa experiência conosco, elas falam assim: uau, Jesus pode mesmo transformar a minha vida. Uau, Jesus fez isso na vida desse rapaz, dessa menina, e ele pode também fazer na minha vida. Isso é uma bênção, irmãos. Quanto mais você conhecer essas ruas e paradas, você vai ficar muito bem. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar mais capaz de pôr pessoas dentro do seu táxi, conduzir pessoas. E, no fim, essas pessoas vão dizer: uau, Jesus é tudo isso mesmo. Só há vida nesse lugar. E eu quero continuar a conduzir também outras pessoas por esse mesmo caminho. Portanto, eu quero te desafiar. Como é que você vai conseguir conduzir alguém por esses caminhos se você não conhece esses caminhos? Como é que você pode dizer que ama alguém que você não conhece? Como que você pode dizer que ama? E quando você vem aqui no louvor, você levanta a mão, vira o pescocinho e até se emociona. Se o máximo de tempo que você investe nessa relação são nesses momentos pontuais. Como eu falava com o Eldinho hoje mais cedo, nós só estamos aqui hoje, irmãos, sustentados, de pé, com alguma energia, por causa de várias refeições esquecíveis que você fez. Refeições ordinárias. Não foi por causa daquele dia do restaurante incrível. Não foi por causa daquele dia que sua mãe fez um cardápio que ela nunca faz. Foi por causa dos cardápios esquecíveis, das refeições esquecíveis, é que eu e você estamos aqui hoje. Nós não vamos dar conta de sobreviver de conferência em conferência, de domingo em domingo. Alimente-se todo dia. Ainda que você não se lembre. Eu não lembro que roupa que eu estava usando ontem. Isso não quer dizer que eu estava pelado. Eu estava vestido. Eu não preciso lembrar tudo que eu li ontem, eu não preciso lembrar tudo que eu li semana passada. Isso está me alimentando e me sustentando. E quando for necessário, o Espírito Santo vai lembrar. Para que eu consiga pegar pessoas pela mão, confusas, deprimidas, ansiosas, desesperadas, colocar elas no táxi da minha vida e levá-las até o centro. Vamos orar. Eu quero te convidar a ficar de pé.